Vamos à palavra do Senhor? Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 1. Efésios capítulo 5, versículo 1. Amém? Glória a Deus. Tem um. Eric, dá uma olhadinha para lá para frente. Tem uma pessoa só lá? Se tiver mais de um lá, pede para entrar. Ah, tá. Se não estiver conversando, eu senti que tinha mais de um lá fora. Não pode ter que ficar um só lá. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Não é qualquer um. Como filhos amados. E ainda em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. Pois bem sabeis isto. Pois bem sabeis isto. Não está falando para quem não sabe. Pois bem sabeis isto. Nenhum devasso, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras. Olha, eu falei com a irmã, está no 6 aí. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Glória a Deus. Deus amado, queremos agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor já fez até agora. Mas cremos, Deus, que o Senhor ainda está guardando o melhor ainda. Até o final o Senhor vai entregar para nós. Pai, em nome de Jesus, contempla, Senhor, cada coração, cada necessidade. A mente, Senhor. Direciona, Pai, cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite, que vão receber a tua palavra, Senhor, como um alimento perfeito, um alimento forte, saudável, para que o Espírito a cada dia esteja mais forte, Senhor. Para que a partir da obediência, nós possamos conquistar tudo aquilo que o Senhor tem preparado e separado para cada um de nós, Pai. Não deixe, Senhor, que sejamos enganados por palavras de derrota, de destruição, palavras de engano. Pai, em nome de Jesus, toma cada cadeira, cada pessoa que está aqui nessa noite, Pai. Abraça, Deus. Que o Teu Espírito Santo, de uma forma muito particular com cada um, possa revelar no interior de cada um de nós, Senhor, aquilo que o Senhor tem de melhor para colocar em nós. Que a Tua palavra venha, Deus, a suprir a necessidade e venha de encontro, Pai. De encontro a cada uma situação que tem se levantado nas nossas vidas, Senhor. Para que tenhamos arma e estratégia suficiente para lidar com essas situações, Pai. E saímos daqui de forma diferente de como entramos, Deus. Que através dessa obediência, a nossa fé seja alimentada, ela venha crescer, se fortalecer, até o momento em que nós chegaremos com certeza, Pai, caminhando contigo pela obediência, aquela fé inabalável, Senhor. Aquela onde nós podemos enfrentar qualquer situação. Porque nós vamos ter a certeza que nós venceremos cada uma delas em Teu nome, Pai. E o Teu nome será glorificado na vida de cada um de nós, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. Toma o Teu lugar, Senhor. A casa é Tua. Nós somos Teu povo. O Senhor é o nosso Deus. Nós cremos em tudo aquilo que o Senhor tem colocado para cada um de nós, Pai. Muito obrigado pela cura, pela libertação, pela restauração, pelo renovo, pelo caminho de salvação que nós estamos traçando, Pai. Não deixe, Senhor, que a gente saia desse caminho, Pai.
porque nós necessitamos de continuar a tua direção. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E o povo que crê, diga amém. Glória a Deus. O filho que ama, obedece. Vamos imitar a Deus como filhos obedientes. Eu botei porque é o filho que ama, obedece. Aí a gente pode pensar assim, mas a criança nem sabe o que é isso. Mas a criança normalmente ela obedece. Se não for pelo amor, é pela autoridade. E não é muito diferente da gente com Jesus, não. Se a gente não obedece pelo amor, ele chamou, a gente aceitou. Chamou, eu vim. Obedeci. Mas se em determinado momento eu começar a desobedecer, ele falar eu não obedecer, não vai ser pelo amor, não. Vai ser pelo amor que ele tem a mim. Mas vai ser pela autoridade. É como quem manda que sou eu, né? Não dá para a gente caminhar com Jesus fazendo aquilo que a gente quer. A gente tem que caminhar com Jesus fazendo o que ele quer. Porque assim nós vamos obedecer. Quando nós fazemos aquilo que queremos, nós estamos obedecendo. E quando nós, eu falei ali no começo, quando nós saímos da obediência, nós saímos do caminho da direção de Deus. Porque como o próprio texto diz, e a gente vai ler isso e vai ver isso ali, a ira de Deus, ela se levanta contra os desobedientes. E o perigo muito grande é, além da gente, às vezes, desobedecer a Deus por conta própria, às vezes a gente desobedece a Deus porque a gente está seguindo alguém. Uma palavra. Não faz isso não, que não vai dar certo. Você vai fazer, tu vai vender empadão para mim, tá doido? Faz um empadãozinho ali. Aí daqui a pouco vende 30. Aí vem uma pessoa e fala, que é isso? Por que foi que fez aquele bolo? Foi fulano, esse bolo está ruim demais. O bolo não está bom não, sabia? Não está muito legal não, comi ele, mas não está legal não. Parece até que tem gente que não faz isso, não parece? Quando a gente tem um coração amoroso, né? Você tem piedade, você sabe como é que vai falar. Mas quando não tem, faz de qualquer maneira. Tá ruim, tá. Você não está preocupado com a outra pessoa, como é que ela vai ficar? Porque você pode desanimar a pessoa. Porque ela pode receber aquela palavra como uma palavra de derrota e não vai. Você tem uma empresa. Aí eu falei para um amigo meu assim, olha só, falei, rapaz, vamos botar aqui. Eu falei, tanta mercadoria que eu nem lembro, mas vou citar uma aqui. Vamos botar aqui vasilha de isopor descartável para vender na loja. Aí ele para mim, não, você não vai vender aqui não. Como é que tu sabe que não vai vender? Tu já botou para vender? E se ele disse para mim, botei para vender, mas você propagou ela? Você botou ela à vista ou você deixou escondida lá embaixo? Para o cara perguntar se tem. O cara tem que chegar na loja e olhar, tem, cara. Tu esconde o ar-condicionado lá na loja? Fica tudo escondido? Está dentro do depósito? Porque senão o cara vai chegar lá, eu vim aqui comprar uma peça aqui. Mas eu vim comprar essa peça aqui, porque eu vou comprar um ar-condicionado lá no céu, na outra loja. Não, peraí, tem ar aqui. Mas tá onde? Tá lá dentro. Aí o cara vai jogar a palavra de derrota, vai dizer, por isso que tu não vende, porque tá escondido lá dentro. Aí eu falei pra ele, rapaz, tem condição de vender isso aqui, rapaz. Vamos melhorar um pouquinho esse faturamento, a loja dele faturar 80 mil por mês. Não, como na verdade a gente começou essa história de eu ficar dando pitaco, né, no negócio dele, dando piruada, que a gente fala lá fora, né, ele vendia 40. Aí eu comecei a jogar. E ele foi indo 50, 60, 70, quando chegou a 80 ele falou que não tinha como, passar de 80. Aí eu comecei a botar mercadoria. Aí ele começou a botar. Aí chegou a 100, ele falou, agora não. Ele mesmo falando palavra de derrota com ele, agora não. Porque para passar de 100 não dá. Para me passar de 100 aqui eu tenho que ir para uma loja maior. Eu falei, para quê? A farmácia vende 300 mil por mês. Tem estoque lá dentro de mercadoria, de remédio? 3, 6. Quer vender os 6? Faz
Vendeu 3, compra mais 3. Mas a palavra de derrota, ela chega. E se a gente receber ela, você entra na desobediência. Por quê? Porque Deus falou para você que dava para fazer. Quando você está ouvindo uma palavra de derrota, e você está desobedecendo aquilo que Deus falou para você. Por isso que às vezes as pessoas não vencem. Porque começa a ouvir palavra de derrota e esquece a palavra de vitória. Se alguém um dia falou para você que não vai conseguir, não vai dar, não dá certo, você não vai fazer, repreende em nome de Jesus. Fala, olha só, vou te dar um conselho, presta atenção em mim. Se Deus falou que vai dar certo, eu acredito no que Ele falou e acabou, ponto final. Deus não quer que a gente assuma espírito de derrota. Se às vezes tem dom para fazer alguma coisa, mas o dom ele também, para ele desenvolver, ele precisa do quê? Ser aprimorado, aperfeiçoado. Primeiro não dá o start no botão. Eu sempre falei uma coisa aqui e vou continuar falando. Vai chegar pessoas aqui, vão chegar pessoas, vai chegar pessoas que vão chegar pessoas aqui que não sabem nem que tem o dom que tem. Ó, confundiu? Não vão nem saber que tem o dom que tem. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai revelar. Vai chegar aqui meio que perdido, né? E aí vai se descobrir. E fica só atento nas palavras que vão edificar. Não em palavra de derrota, palavra de destruição. Porque eu falei até ontem lá isso em Capivari. No começo da minha caminhada, eu sei que não aconteceu isso com ninguém, só comigo. Quantos amigos? Eu quero ver até onde vai essa conversão do Alex. Isso é fogo de falha. Daqui a pouco a gente vai tomar aquele cervejal tudo de novo. A gente vai fazer a nossa gandaia toda de novo. Isso aqui não falaram para ninguém, só para mim. Aí eu falei, sabe o que? Para um falou para mim na minha cara. Eu quero ver até quando, vai. Eu falei, quer que a gente dê um conselho? Para tu não ficar em pé, não ficar cansado? Pega um banquinho, bota no portal, tem uma meia rua, e fica olhando eu passar. Fica olhando, querendo ver a minha derrota. Talvez um dia você se convide. Já vai bater no já. Ele já pegou 2 cadeias. Eu não peguei nenhuma. Foi 2 cadeias de 6 anos. Eu não recebi palavra de derrota. Eu acreditei naquela proposta que Jesus fez para mim. Você tem que acreditar na proposta que Jesus fez para você. Não naquilo que as pessoas falam. É o que Paulo diz para o povo. Vamos imitar, eu botei aqui, vamos imitar Deus como filhos obedientes. Por quê? Quando a gente está em obediência, a gente obedece aquilo que o Pai fala. Mas quando às vezes, que nem os jovens hoje que andam por aí, né? Que gostam de falar com o pai pelas costas, o pé na porta, pá! Filho do amigo meu faz isso. Não tem nada com isso, filho dele. O pai está falando, ele sai de perto, mete o pé na porta e bate a porta no quarto. Pau! Se é comigo, eu boto o pé de novo. Pau! Na porta. Mas, o filho dele, entendeu? O meu nunca fez comigo, nem vai fazer, nem agora que está comigo. Não faz. Por quê? A obediência, o amor, ele é a obediência. Por que a Bíblia fala tanto em amor? Porque se a gente ama, a gente respeita. Se a gente ama, a gente quer o bem. Se a gente ama, a gente vai profetizar coisa boa. Se a gente ama, a gente vai direcionar, a gente vai cuidar, a gente vai orientar. A gente vai estar junto. E isso vai gerar o quê? Um canal de obediência. Um canal de obediência. Por quê? Porque vai haver correção no próprio meio do povo. Era que o Paulo está me ensinando aqui para o povo de Efésios. Se tiver amor no meio de vocês, vai ter correção no meio de vocês. Eu não preciso estar aí do lado de um, de outro, para ver correção. Porque se tem amor, quando um estiver fora da correção, estiver torto, ele vai chamar e vai dizer, opa, tá fora, hein? Sai fora disso, que desobediência é complicado. Desobediência levanta a ira de Deus. E
eu não quero experimentar a ira de Deus sobre a minha vida. Fala assim mesmo. Ah, pastor, mas a pessoa vai ficar com medo. Não, não vai não. Ninguém tem medo de Deus, tem medo do diabo. Eu tenho medo do diabo que se pega. Mas de Deus ninguém tem medo. Ah, pastor, tem sim. Não, não tem não. Tem um monte de gente que não tem. Senão não fazia o que faz. Fala, Deus. Aquela oração, olha a mão de Deus, hein? Aí o cara olha assim, não vê a mão de Deus lá. Ou então entende que a mão de Deus é só para trazer coisa boa. Mas esquece que lá em Pedro, lá em 2 Pedro, 1 Pedro, né? Capítulo 5, Deus fala, ficai debaixo da poderosa mão de Deus. Por quê? Porque debaixo da mão de Deus tem bênção, mas tem correção. E a gente tem que gostar dos dois. Não dá para ter um sem ter o outro. Porque nós viemos, né, de um, como eu preguei aqui, há um tempo, não sei se foi semana passada, nós viemos lá de fora, guiados por espíritos do mundo cego e surdo e mudo. E que não anda. Só que e nós obedecíamos. E hoje, nós vivemos com um Espírito dentro de nós, um Espírito Santo de Deus, que é poderosíssimo para todas as coisas. Enxerga, fala, anda e dá sentimento para nós. Porque o discernimento de Espírito é um sentimento. É você sentir que algo não está compactuando com aquilo que você tem. Por isso que quando a gente olha em algum lugar e vê que aquilo não é de acordo com a vontade de Deus, sai de perto. Sai. Não fica não. Porque se ficar, vai compactuar com a coisa errada. E aí como é que faz? Não é mandar em ninguém. Nem Deus manda na gente, não manda em ninguém. O que Ele dá é conselho e direção. Agora, é o que, acho que foi a pastora Denise que botou no grupo essa semana aí. O diabo, a gente fala, né, bota a culpa nele, não. Mas o cara bota a comida no prato. Mas ele obriga alguém a comer? Não obriga ninguém a comer. É igual o Thales fala, né? Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. É escolha. Aí uma vez um pastor amigo meu falou um negócio que eu achei na época meio doideira, mas engraçado. Ele falou, rapaz, o diabo deve ter umas costas desse tamanho, todo mundo joga nas costas dele as coisas. Tudo culpa dele. Se eu erro, eu sei qual é o certo, sei como é que eu faço, mas eu erro. A culpa é do diabo, foi ele que me tentou. Foi ele que me tentou e eu acabei que cedi. A culpa é dele. Não é minha não. Eu estou vendo que o negócio vai dar errado, mas eu estou ali. Estou esperando para ver se eu passo desapercebido. Para. Falei para uma semana passada, eu falei, sabe por que eu não fumei nunca maconha? Não fumo maconha, nunca fumei, nunca cheirei pó? Aí ele falou, não. Por que tu não teve oportunidade? Eu falei, tive. Aí eu falei, sabe por quê? Porque eu nunca experimentei. Mas outras coisas que eu fiz, eu experimentei. Isso é para quebrar paradigma da pessoa dizer, não, mas eu tenho controle do meu corpo, eu tenho controle da minha mente, eu não tenho controle de nada. A gente tem controle de nada. A gente pensa que tem. Aí acaba, que a gente entra numa ciranda e a coisa vai e entra no caminho de desobediência. Na caminhada espiritual é a mesma coisa. Eu digo para todo mundo, não aceite palavra de maldição. Você não está buscando a Jesus para receber palavra de maldição. Você está para receber palavra de transformação, de crescimento, de sabedoria, de conhecimento. Para você não cair na malha do inimigo. Quando ele fragiliza o nosso emocional, aí toda palavra que vem, daqui a pouco vai chegar um momento que a pessoa vai falar assim, ó, fica tranquilo, tu está desempregado há quanto tempo? Há um ano?
fica tranquilo que semana que vem Deus vai abrir uma porta para você. Você vai falar assim, será? Será que vai? Aconteceu um negócio essa semana que eu não estou lembrando, que tem a ver com isso. Eu falo sempre uma coisa aqui, quando Deus tem que mudar o quadro de alguma situação, se tiver que mudar uma empresa, se tiver que mudar um governante de um estado, se tiver, ele muda. Ele muda. Por quê? O que é para Deus? Mas é complicado tirar um presidente da república. Que isso? Não. Muito complicado. Se Deus quiser, ele tira. Lembra do Collor de mesmo? O bonitinho? Foi eleito porque era bonitinho. Não vou nem entrar na ciranda se ele realmente roubou, se não roubou, se ele fez, se não fez. Olha só a situação. Um dia o cara era presidente do Brasil. Foi num churrasco na casa dos amigos. Que votaram nele, que apoiaram ele, que não. Estava no churrasco junto com os caras. No dia seguinte, os caras botaram o impeachment dele e tiraram ele do governo. Os homens fizeram isso. Agora você imagina Deus, o que ele pode fazer na minha vida e na tua vida? O que ele pode entregar para nós? Tudo aquilo que você acha que é impossível de acontecer, isso não tem como acontecer, não tem viabilidade alguma, não tem possibilidade. Aí Deus vai lá e faz. Se tiver que mudar um contexto, ele muda. Olha só um fato, Jesus se entregou por nós em oferta, sacrifício a Deus. Mas ele se entregou por nós. O que quer dizer isso na verdade? Quem tinha que estar lá naquela cruz era nós, não era ele não. Aí por isso que não é errado não escrito não, tá? Ele se entregou por nós. Ninguém entregou ele não, tá? Ele se entregou por nós. Por mim e por você. Porque ele poderia ter fugido. Poderia não ter sido pego. Lembra? Que Pedro falou para ele? Ô Senhor, não deixa eu fazer isso com o Senhor não. Se o Senhor chamar aqui uma legião de anjos, destrói tudo aqui. Claro, porque ele sabia que um anjo só num dia matou 125 mil pessoas, sei lá, quase 150 mil pessoas. Um anjo só. Imagina que espada era aquela violenta, parecia um samurai. Só. Como é que naquele momento ali, aí o que ele fala para Pedro? Parta de mim, Satanás. Aí eu digo para o crente, não se avora muito não, porque uma hora pode ser usado por Satanás. Eu não duvido que um dia vai acontecer isso comigo, não faz isso não. Volta no versículo da Bíblia e fala, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Por isso que a Bíblia manda vigiar. Não é para ficar de bobeira. Não é para ficar se sustentando numa redoma de vida, num pedestal, porque uma hora pode vir uma situação e desequilibrar. Só que quando a gente está atento, a gente está em obediência, a nossa fé, ela está fortalecida. E aí a probabilidade de você cair numa cilada diminui muito. Muito. Porque além do teu sentimento, você vai ter a visão, você vai ter a audição, você vai ter uma série de coisas que o Espírito vai te revelar e vai te mostrar para que você não caia naquela cilada. Pode ser uma cilada de derrota. Por isso que o versículo fala aqui que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Pastor, não é para mim isso não, porque o senhor não está falando para mim, que eu não sou adulto, eu não sou fornicador, eu não sou, impuro, ganancioso, avarento, eu não sou nada disso, o senhor não está falando para mim não, tá? Para mim não é. É para o meu irmão que está do meu lado aqui. Ou
para um que não está aqui, né? O fulano tinha que estar aqui, porque ele é avarento. Ele tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Não, quem tinha que estar aqui era eu e você, que nós estamos aqui. É para nós a palavra. Sabe por quê? Eu sempre que eu leio a palavra, eu trago para mim e admito que Deus está me dando um alerta. Sempre. Deus está me dando um alerta. Para quê? Para eu ficar vigilante e não cair nesse lado. Porque às vezes é sutil, gente. É o que eu falo sempre aqui, o inimigo, ele não é aquele cara vermelho com aquele chifre grandão, com aquele rabo de ponta de seta, não. Com aquele garfo de tridente na mão, não. Aquilo ali é uma imagem que eles criaram, porque ele é feio, né? Na verdade é feio. Então eles criaram aquela imagem para eles adorarem, que eles adoram a imagem. Mas, para nós que vivemos no mundo espiritual, a imagem é diferente, porque o espírito dele é que anda entrando no corpo das pessoas. Mas pode invadir um corpo bonitão, sarado, com carrão, com a pilha azul, que eles jovem falando, aquela pilha azul, com aquele cabelo maneiro, lisinho, louraço, com 42 de braço. Pode ser aquela, vem aquela, a gente fala varoa, vem aquela varoa, com aquele corpo que o cara disse, não é um avião, isso é um Boeing. Um jato supersônico. Pode vir assim. Por que eu acredito nisso? Porque a Bíblia me ensina. E como ela diz para eu ficar ligado e alerta, vigilante, eu tenho que me lembrar sempre de alguns versículos. Eu posso nem saber onde está. Está no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal. Eu vou dizer para você, eu sei que tal está lá. Vigia. Lembra do versículo que fala assim? Se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo é luz. Aí, vírgula, se os teus olhos forem trevas, aí ele já não fala, o teu corpo todo será treva. Como é que ele fala? Olha o tamanho da treva que está dentro do teu corpo. Ele não fala, o corpo é não. Ele fala, olha o tamanho da treva. Se os teus olhos são trevas, olha o tamanho da treva que está dentro de você. É negócio para a gente pensar e preocupar mesmo, apavorar. Porque a gente imagina o que é o seguinte, a linha de raciocínio que você tem que tomar. Quando o inimigo entra, ele quer encher, ele quer estufar, ele quer tomar conta de tudo. Mas como é que é isso, pastor? Tem outro versículo na Bíblia. Um homem que se perdeu, quando ele volta para os caminhos, ele fica limpinho, né? Lavado, a casa fica limpa por quê? Aí ele sai, se desvia. Se desviou, foi lá para fora. Aí ele deu de cara com aquele capetão que estava na vida dele há anos. Aquele capetão que era o dono, que mandava. Aí o capetão olha e diz, rapaz, que mansão. Pô, limpinha. Que isso, cara? Não tem uma sujeira, não tem ninguém lá, está desocupado. Vou voltar para minha casa. Aí bota o dedão assim, ó. Aí vem mais 7. E vai morar junto. Aí a Bíblia fala que o estágio daquele homem é 7 vezes pior do que o primeiro. Aí se o cara cheirava, imagina como é que ele vai voltar, roubando, matando, fazendo tudo que não tem que fazer. E às vezes se desviou e se afastou por uma falta de obediência, porque não quis obedecer. E tem vários exemplos desses na palavra. Vários. Quando eu falo de desobediência, eu me lembro sempre de Acã. Não sei porquê, eu sempre lembro daquele cara. Porque a situação dele foi muito brava. Eu não sei como é que Josué aguentou, porque
Não sei não sei. Se eu estivesse lá na época, se eu fosse Josué, eu mesmo não tinha cortado a cabeça dele. Eu mesmo. Devido à situação que ele criou. Mas às vezes eu fico espelhado em Josué, eu digo, eu tenho que fazer igual a ele. Às vezes dá vontade de pegar no pescoço, mas eu tenho que... Bota a mão no bolso e fica só orando a Deus e deixando Deus agir. Porque ele tem uma forma diferente da nossa de tratar. Às vezes ele tenta até ensinar a gente aquela mesma forma, mas ele sente um pouco de dificuldade, porque a gente quer fazer do nosso jeito. E Deus fala, não, fazer do meu. Por que tem que fazer do meu? A minha vontade é boa, perfeita e agradável? A minha? A minha não é boa, perfeita e agradável. Porque se a minha, olha só, vou te dar um exemplo. Se a minha vontade ela for perfeita, boa, perfeita e agradável, ela pode ser isso tudo para mim. Mas é tudo. Quando Deus fala isso, esse boa, perfeito e agradável, não é para ele, é para mim e para você. Porque eu te garanto que em determinados momentos para Deus não é agradável, bom, não é o que ele faz para a gente. Devido à nossa condição humana e como a gente lida com as situações. E Deus quer derramar sobre nós aquela vontade dele que é boa, perfeita e agradável, mas é o que Paulo diz, de repente ele nem consegue na intensidade que ele tem vontade de liberar. A vezes a vontade dele está no extremo em relação a mim e a você. Ele quer fazer aquilo, mas não pode, não tem como. Se fizer, ao invés de ajustar, consertar, vai nos estragar, vai nos perder, distanciar. Então, agora, olha aqui quando a gente pensa no grande sacrifício que ele fez quando ele entregou Jesus. Aquele sacrifício. Em oferta e sacrifício a Deus. Ele mandou ele vir. Mas ele podia ter desistido. Por quê? Porque ele se transformou em quê? Não perdeu a deidade. Não perdeu o espírito. Não deixou de ser Deus. Mas ele abriu mão da deidade dele para viver como nós, em carne e osso. Para sentir, passar por tudo que a gente passa. Sabe para quê? Para depois eu não poder falar, mas para Deus foi mole, porque ele era Deus. Eu quero ver como eu aqui, ó, carne e osso, um sentimento que a gente tem, passar pelo que eu passo. Não. Ele passou pelas mesmas coisas que nós passamos. Foi humilhado, foi exaltado, apanhou, passou por situações igual a nossa. Foi perseguido, foi negado, foi debochado, uma série de coisas, foi caluniado, atacado, foi preso, foi julgado, né? A gente às vezes é julgado até hoje por pessoas. Tem um monte de juiz. Eu nunca vi lugar para ter tanto juiz como igreja evangélica. Todo mundo tem um martelo no bolso, doido para bater, pá, sentença. Quando o verdadeiro juiz não deu sentença para ninguém, irmão. Nem até hoje ele deu sentença para ninguém. Jesus não podia dizer, não, esse cara aqui, peraí, esse cara aí não. Esse cara matou 40, pegou 3 cadeias, não, já estuprou não sei quem, já roubou, não. Esse aí não, esse aí está perdido. Não tem uma sentença. A única sentença que tem, determinada na Bíblia, e que não tem como tirar, ninguém tira, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pode debochar até de Jesus, mas não debocha do Espírito Santo não, porque ele é nosso pé. Aí o bicho é. Às vezes eu fiquei pensando, por que debochar de Jesus e não debochar do Espírito Santo? Porque Deus, quando Jesus subiu, ele mandou o Espírito Santo para morar em nós, para ele determinar
quem eu sou, como eu tenho que agir, o que eu tenho que fazer, e lutando por mim o tempo todo, todos os dias, por uma salvação. E aí vem alguém e debocha de um espírito que está ali trabalhando há anos, há séculos, para tentar salvar as pessoas, vem tirar isso da pessoa. E quando alguém debocha do Espírito Santo, é praticamente ele está dizendo, está tirando você da tua salvação. Debochando de algo que tem um poder, a gente que conhece sabe, tem um poder imenso. Diga não aos pensamentos, palavras e coisas que não convêm aos santos. É o primeiro passo para você se distanciar de problema e dificuldade. Repreende. Vem pensamento? Mas não pode pensar não, que é pecado, pastor. Não, ninguém anela, todo mundo pensa. O problema é processar o pensamento. Pensou? Não presta, joga fora. Palavra, veio? Não presta. Entra por um ouvido e sai pelo outro. E coisas que a gente às vezes recebe e que não vale a pena nem receber. Isso, várias coisas, vai de cada um. Aí depende do ciclo de amizade que a gente tem. Eu, por exemplo, se o cara hoje me der uma Kawasaki 1000, pastor, vai desfilar de Kawasaki, vou nada. Vou chamar o reboque do seguro, meu irmão, quebra o galho para mim. Pega essa moto, leva na agência para um amigo meu lá, deixa lá para vender, para limpar esse dinheiro aí. Por que vai ser bom para mim? Vai. E no mundo espiritual a mesma coisa. Alguém fala alguma coisa ou te dá alguma coisa que você sabe que aquilo não vai te edificar, aí você vai ficar para quê? Aí chega o irmão lá na tua casa, olha, eu viajei lá para a Bahia, aí eu trouxe aqui um Senhor do Bonfim para você, tá? Para abençoar a tua casa. Aí tu pega e bota lá na estante. Eu vou guardar porque é lembrança. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É a lembrança que o amigo trouxe lá. E, poxa, fica chato dizer que não. Não fica. Você recebe. Não, obrigado, tá, meu amigo? Tá? Aí quando ele foi embora, tomou um café e tal, foi embora. Aí tu vai lá na varanda. Eu vou lavar ele aqui, eu vou limpar ele. Pá! Caiu no chão, quebrou. Quando ele voltar na tua casa, cadê o Senhor do Bonfim? Rapaz, fui limpar ele, rapaz. Caiu no chão, quebrou. Aí, joguei fora. Porque às vezes a gente fica sem graça. A pessoa vem, traz uma lembrancinha para nós. Eu trouxe essa fitinha aqui, ó. Da lembrança lá de onde eu vim. Tá bom, daqui. Aí depois pega aquela fitinha, deixa a fitinha cair lá dentro do vaso da descarga nela. E ela vai embora. Para não entrar, não receber coisas que... Os idólatras não são herdeiros do reino de Deus. Isso o versículo já explicou bem aqui, não preciso nem falar muito sobre isso. Idolatria, não esqueça que não é apenas uma imagem, tá? Você pode ter idolatria por um sentimento, por alguém. É uma idolatria. Você pode ter uma idolatria por um carro. Uma vez eu vi uma mulher dizer, aquilo foi engraçado. Ela falou assim: eu não sei o que acontece com esse rapaz. Era namorado ainda. Eu falei: não, por quê? Não, porque ele fica o domingo todo idealizando aquele carro dele. O domingo todo ele não faz outra coisa. Ele começa às 10 horas da manhã e acaba às 3 horas da tarde. Passa não sei o que, não sei o que. Eu também fazia isso, tomei um choque. Quando eu era garoto, fazia jovem, né? Fazia de muitos anos, né? Você já não sabe. Aí ela falou assim: ele não faz a metade do carinho que ele faz naquele carro. Ih, rapaz, que negócio estranho. Aí eu ficava mesmo. Às vezes começava a limpar carro domingo de manhã, 10 horas da manhã, parecia até que ela estava falando para mim. 10 horas da manhã, acabava 1 hora da tarde, 2 horas, eu passava a limpar tudo, aí passava silicone no pneu para ficar pretinho, aí limpava tudo por dentro. Eu sempre fui enjoado, né, com limpeza por dentro. Por fora pode estar sujo, mas por dentro eu faço isso até hoje. Claro. Graças a Deus, estou lavando. Graças a Deus. Graças àquela menina, o namorado dela, foi pra mim, foi pro namorado dela.
Descobri um carro lá perto de casa que lava o carro por 15 reais, meu irmão, dele freguês. Eu vou, levo um, ele lava, daqui a uma hora eu trago o outro e levo o outro. Tá bom, eu só substituo. Levo um e trago o outro. Porque cria uma... eu tô com esse carro há 20 anos. Eu gosto muito desse carro, não largo ele pra nada. Meu irmão, Deus está doido para te dar um mais novo, tu tá agarrado nisso. A gente precisa acordar para determinadas coisas, perder um pouco do medo. Uma observação: não siga entendimentos tolos, pois Deus não está nisso, e a ira dele vem. Quando a gente começa a seguir coisas que estão fora da direção, a gente sai da obediência. Quando sai da obediência, entra na rebeldia, e da rebeldia, aí você chama para você a ira de Deus. Tem uma coisa, o último versículo, quando fala assim, ó, o 6, ninguém vos engane com palavras vãs, palavras tolas, palavras que não servem para nada, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Se você ouviu a palavra, mas você não seguiu, você não andou, não processou ela, não botou em prática, tu não está em desobediência. Você só ouviu. Fazer o quê? É bem explicado. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Quando eu estou em desobediência, aí a ira de Deus se levanta contra mim. E o versículo 7, para a gente fechar aqui, ao conselho de Deus. Portanto, não sejais seus, não ande com eles. Olha lá, está lá? Olha lá. Portanto, não sejais seus companheiros. Tem outra tradução. Qual é que está a tradução sua, irmão? Não participe com eles dessas coisas. Pois é. Não participe com eles dessas coisas. Porque como é que você vai participar de alguma coisa com alguém que está em desobediência? Vai chamar o quê? Pensei que alguém fosse falar que ia chamar Deus. Chama a ira de Deus. Pô. Porque se está em desobediência e eu estou junto, eu vou também receber a ira de Deus sobre a minha vida. E eu não quero, porque eu não sou bobo nem nada. Porque eu conheço a ira de Deus. Já experimentei ela? Não. Mas eu conheço da palavra. Eu sei o que a ira de Deus pode fazer. Ela pode até matar. Mas tem gente que hoje acha que Deus não mata mais ninguém, não. Aquele Deus que matava morreu. Aquele Deus que fazia aquelas coisas todas morreu. Ficou só esse bonzinho. Observação. Quando não seguimos a palavra revelada, andamos em desobediência. Isso revela a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Só para guardar a observação. Quando eu não sigo a orientação, a palavra revelada, o que é a palavra revelada? A gente já pegou isso aqui. A palavra revelada é aquela que é passada para você e você tem entendimento dela e começa a botar em prática. Aquela que você não entendeu e não botou em prática não é revelada. Porque você não entendeu? E a Bíblia fala, a palavra que é revelada é para quem? Para mim, para você. A que não é para quem? Para Deus. Então ele só vai revelar para nós aquilo que é bom e importante para nós. De acordo com o momento. Por quê? Lembra quando Jesus ia subir? O que ele falou para os discípulos? Ele falou, eu tinha muito mais coisas para falar para vocês. Só que eu não posso falar agora. Porque não é tempo. Vocês não vão entender. Então se eu falar, vai complicar. Mas assim é o entendimento. Como que ele dissesse assim, mas aquilo que eu falei, aquilo que eu ensinei, coloque em prática, porque é para vocês. Então aquilo que Deus tem colocado para nós e tem ensinado a nós, é para a gente colocar em prática. E tem dado resultado. Por quê? Porque a palavra verdadeira e revelada, quando você bota ela em prática, ela surte o resultado. Mas a palavra enganosa, ela não surte o resultado. É fácil de identificar. Você vai tentar colocar ela em prática e ela não vai trazer resultado.
E nós estamos num caminho de busca de resultados. O que nos mantém na caminhada de pé são os resultados que nós conquistamos. Não estou falando de nada financeiro. Falando resultado espiritual. Eu tinha uma enfermidade, botei a palavra em prática, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu determinei em nome de Jesus, fiquei curado. O Espírito de Deus liberta, cura e restaura. Eu fui liberto. Fui restaurado, fui renovado. Isso é conquista. Isso a gente tem que comemorar. Porque nós estamos num caminho de salvação. Todos nós. Para isso, nós precisamos de obediência para fortalecer a nossa fé. Porque com a fé fortalecida, fica tranquilo. Eu falo assim, parece que não, com a fé fortalecida, fica tranquilo. As pessoas estão mandando ficar tranquilo diante do problema. Não, eu estou dizendo para você ficar tranquilo, porque com a fé fortalecida, você vai ter paz. Mesmo diante do problema, as pessoas não vão entender. Vai olhar para você no meio do problema, no meio de uma dificuldade, você está glorificando o nome do Senhor e está acreditando que Ele vai dar solução ao problema que você está enfrentando. Isso é uma fé bem alimentada e fortalecida. A visão pode estar te mostrando algo totalmente contrário, mas o teu sentimento, o teu coração, os olhos do teu coração estão te mostrando um resultado positivo. Os teus olhos às vezes olham, caramba, negativo. Mas quando tu olha com os olhos do coração, não, agora vai. Dessa vez vai dar tudo certo. E eu creio. E os olhos espirituais são impressionantes. Quando você olha por algumas situações, os olhos espirituais, eles contemplam a imagem das pessoas. Você fecha os olhos, é igual aquilo que eu falo, ó. Eu fecho os olhos assim, eu vejo a igreja toda pronta. Mas eu estou com os olhos fechados. É ilusão de ótica. Quando eu abro, cadê a possibilidade? É a mesma coisa com os nossos problemas. Quando você tiver uma dificuldade muito grande de certeza e de que a tua fé vai te ajudar e vai gerar em você disposição para você vencer, para você superar, fecha os olhos. Fecha os olhos e fala, Senhor, me mostra aí o resultado. E Deus vai te mostrar o resultado. Deus vai te dar a vitória. Não é porque Ele é bonzinho, não. É porque Ele é justo e fiel. Toda vez que alguém falar perto de você que Deus é bonzinho, você repreende. Corrige a pessoa. Fala, Deus não é bonzinho. Deus é justo e fiel. Bonzinho é aquele que faz tudo por qualquer um. Deus não faz tudo para qualquer um. Ele até faz tudo em todos, porque Ele é para todos. Só que tem momentos que a coisa aperta um pouquinho e Deus precisa corrigir. Então que a gente tenha essa visão do amor, que através da obediência, a nossa fé, ela é alimentada e fortalecida dia a dia. E eu duvido que o inimigo chega perto para tocar em alguma coisa de alguém que tem uma fé renovada dia a dia e alimentada. O que você está passando é necessário. Às vezes eu passo por algumas coisas também e a gente, em um determinado momento, a gente fala, mas tinha necessidade disso? Aí é como se Deus dissesse assim, se não tivesse necessidade, não teria deixado acontecer. De repente é para mostrar para nós mesmos como nós estamos fortes e achamos que estamos fracos. A gente diz, estou tão mal, estou tão fraco, aí Deus deixa acontecer alguma coisa, aí você luta, vence. Aí, rapaz, eu venci aquilo, eu não estou tão fraco como eu imaginava. Às vezes você se sente destruído, Deus bota uma pessoa do teu lado, pior que você.
Aí você vai, aconselha a pessoa, orienta, ora com ela, aí a pessoa sai dali cuidada, transformada, fortalecida. Meu Deus, eu achei que eu estava todo quebrado, destruído, e Deus me usou para levantar essa pessoa, para orientar, para... Há necessidade. Na caminhada com Jesus, uma coisa que o cristão precisa aprender: nada não, coisa alguma que acontece comigo e com você é desnecessário. Tudo tem uma necessidade, tudo tem um propósito. E detalhe, né? Ninguém vai chegar no propósito, é o que a Bíblia ensina, sem passar pelo processo. Tem que seguir o processo. É igual a sentença, um processo normal, secular. Você não tem como você chegar numa sentença se o processo não for completo. Se parar em algum lugar ou se perder em algum lugar, faltar um documento, o juiz arquiva o processo ou manda voltar para instrumentalizar o processo, falta o documento tal. Aí você tem que contar a mesma coisa, gente. Já viu como às vezes tem um crente que está lá na frente, aí tu acha que o cara é supra-sumo, uma mulher? Ou caramba, uma mulher de Deus, um de Deus, tá? Que isso? Aí daqui a pouco, ih rapaz, caiu. Perdeu. Voltou tudo de novo. Começou tudo do zero. Por quê? Faltou documento. O processo não se completou. Faltou alguma coisa ou entrou alguma coisa que não deveria ter entrado. E aí tem que voltar para poder refazer o processo e continuar da forma normal e fortalecida. Por isso que a gente tem visto muita gente se perdendo aí. Perdendo o ministério, porque começa a botar o eu, troca o nós pelo eu. Eu. Se tirar o nós e botar o eu, acabou. Por que o Espírito Santo não está? Não, já está dizendo eu. Singular, pronome singular, reto singular. O nós está englobando todo mundo, está englobando o Espírito Santo, está englobando Jesus, está englobando Deus, tá? Os irmãos que oram juntos, está todo mundo junto. Porque a gente sempre fala, aqui nós compramos, nós fazemos, nós conquistamos, porque fomos todos nós. Aí pode dizer alguém, mas eu não participei, não participou sim, porque tu estava aqui, estava junto. Então, vamos usar sempre o nós e esquecer o eu. Nós fomos chamados para sermos vencedores, vitoriosos, conquistadores, mas também desbravadores. Em algum momento nós podemos estar cavando um poço, mas com certeza absoluta, você está cavando um poço? Continua cavando, sabe por quê? Vai chegar a hora que a água vai brotar e tu vai beber água desse poço. Ainda vai dar água em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus. Água mineral. Eu estou bem. Às vezes, é que a gente, eu falei para um senhor uma vez, de 72 anos. A igreja agora, estou velho para Jesus. Eu falei, rapaz, você não tem noção. Tem gente que andou com Deus que tinha 600 anos, irmão. Tu é um garoto. Para Deus não existe idade, não tem velhice, não tem, como é que eu vou adquirir conhecimento? Você vai adquirir o conhecimento que Deus permitir. Porque a tua mente, quando você vai para Jesus, ela pode ter 70 anos para você. Mas para Jesus ela tem 5. E ele coloca na tua mente aquilo que ele quer, aquilo que interessa a ele. Aquilo que ele vai, de acordo com que ele vai usar você. Lembra dos dons, quando eu falei dos dons aqui? Deus entrega os dons a cada um de forma particular, individual e para que seja útil. Útil a quem? A mim? Como é que eu sou útil a Deus usando um dom que é dele?
Quando eu trato de pessoas, quando eu uso o dom de curar para curar as pessoas, não para me curar. Quando eu uso o dom de libertação para libertar as pessoas. Quando eu uso o dom de sabedoria para derramar sabedoria na vida das pessoas. Quando eu uso o dom de conhecimento para falar uma palavra de conhecimento no momento que a pessoa está derrotada e destruída. Então eu uso os dons de Deus com utilidade. Porque se não tiver utilidade, Ele tira. Então, o que a gente tem que fazer é ser o quê? Útil a Deus. Porque às vezes a gente fala, né? Não sei pregar, não sei. Eu queria tanto evangelizar, mas eu não sei. Conta o que Jesus fez na tua vida. Conta a decisão que você tomou. E de repente você estava numa situação em que você não estava agradando a Deus e você, não, eu vou sair dessa situação. Conta para alguém que de repente está na mesma situação que você. E aí, quem sabe aquela pessoa também toma a mesma decisão que você. Ah, eu estava doente, o médico falou que eu ia morrer. Eu fui para Jesus e falei, Senhor, me cura que eu vou caminhar contigo. Vou ser tua serva, vou estar lá nos cultos, vou buscar a tua presença, vou me comprometer contigo. Aí Deus vai, pá, curou. Aí chega alguém, perto de você com câncer, aí acho que eu vou morrer. Tu vai morrer por quê? O médico falou que eu ia morrer, eu estou viva, mas como é que tu fez? Aí tu conta, eu fui para Jesus. E Jesus, eu falei para ele, agora fala mesmo. Eu fui para Jesus e falei para ele, Senhor, muda a minha vida. Se o Senhor mudar a minha vida, eu vou ser tua serva. Vou caminhar contigo. Não adianta o que falarem para mim, mas eu vou caminhar contigo, vou te buscar o tempo todo. Vou buscar a tua presença. Eu duvido que Jesus vai fazer a parte dele. Sabe por quê? Você fez a tudo. Você tirou a pedra. Alguém tira a pedra aí. Tirou a pedra? Tirou. Lázaro, sai para fora. Sabe por que Jesus falou, Lázaro, sai para fora? Parece até um erro de português. Né? Porque se ele fala, Lázaro, sai, ele ia sair de onde ele estava. Quando fala, sai para fora, Lázaro, fala o nome, tá? Se ele não fala o nome, se ele fala difuso, sai para fora. Meu irmão, ia ser igual o filme de zumbi, aquele do Michael Jackson. Aquele monte de cara morto saindo por aí fora. Por isso é que a Bíblia fixa isso. Jesus conhece a mim e você pelo nosso nome. E eu falo e confirmo, no inferno, você tem que ser conhecido pelo seu nome. Quando o capeta chegar lá pro chefe dele e falar assim, ih rapaz, eu estava lá numa casa, lá dominando, fazendo uma bagunça danada. Cheguei lá, tinha um crente lá chamado Nelson. O cara que ora de pé para trás, o cara que lê a palavra, que busca, está na presença do cara lá de cima, que ele fala, o cara, sei lá o quê, está lá de cima. Aí o capetão vai falar, ih rapaz, não se mete não, que essa canoa é furada. Não vai não. Tu tem que ser conhecido pelo nome. Porque você não é qualquer um. Você é especial. Isso que Deus deu. Eu sempre que falo disso, eu lembro disso aqui. Ó. A especialidade de Deus na minha vida, na tua vida, é demonstrada todos os dias. Quando você pega alguma coisa. Você já viu o problema que tem uma pessoa que não tem digital? É um problema sério. Tem que ter um documento especial, tem que ter não sei o quê, tem que... Por quê? Qualquer lugar que tu tiver, ainda mais esse negócio agora de biometria, né? Qualquer lugar que tu tiver, perdeu o documento, vai chegar um momento que tu, não tem documento, não tem problema, não, bota o dedo aqui. Aí tu bota o dedo lá, tá lá no Japão. Aí o cara fala, ih, rapaz, daí Alex veio da Silva, Brasil, eu não sei o que esse doido tá fazendo aqui não, mas ele é de lá, ele mesmo. Vai aparecer a careta lá. Você tem que buscar isso, essa intimidade com Deus. Para que você consiga caminhar com entendimento, com força, e que a tua vontade, através da tua fé, ela seja cada dia mais forte em nome de Jesus. Vamos orar pelos pedidos de oração? Amém.
Deus amado, queremos entregar em tuas mãos esses pedidos, Senhor, já agradecendo, porque temos certeza de tudo aquilo que o Senhor tem feito e vai fazer pela vida de cada um de nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essas pessoas terem colocado um nome aqui, às vezes de outras pessoas, que precisam, Senhor, serem tocadas pelas tuas mãos. Nós entregamos com muita confiança e muita certeza, Pai, que o Senhor já está enviando resposta e solução para cada uma dessas necessidades, porque nós conhecemos e servimos a um Deus de poder e glória. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós deixamos o teu altar te agradecendo em nome de Jesus, Pai. Obrigado pelo culto, Senhor, obrigado pelos louvores, obrigado pela palavra, Deus, por tudo que o Senhor tem ensinado a nós. Nos livra, Senhor, de todo mal. Limpa o nosso corpo, Pai, que é templo do teu Espírito Santo. Leva-nos em paz, Deus, para onde nós formos. Não nos deixe, Senhor, cair em desobediência, Pai. Nos ajuda para que através da obediência possamos fortalecer a nossa fé, para continuar caminhando contigo, buscando a salvação. É o que nós queremos, Senhor. Mas a cada dia nos ajuda e nos orienta a sermos transformados, Pai. Esteja conosco por onde nós andarmos, onde nós estivermos, Pai. Que o teu Espírito esteja dominando todo o ambiente, Pai. E que esse ambiente seja favorável a cada um de nós, Senhor. Muito obrigado por tudo, leva-nos em paz, temos uma semana abençoada, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. O povo que crê, diga amém. Glória a Deus.